Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso Terapeuta de Resultados. O objetivo desse mini curso, que foi preparado com muito carinho, com muito amor, é fazer com que você entenda e enxergue que existe um universo fantástico nessa profissão extremamente abençoada. A primeira coisa que você precisa saber é que para ser terapeuta você não precisa ser psicólogo. Você não precisa ser médico, você não precisa nem mesmo ter nenhuma graduação universitária. Exatamente isso que você escutou. Isso acontece porque a profissão de terapeuta é uma profissão de livre exercício, que não exige absolutamente nenhuma regulamentação universitária. Para que você entenda melhor, existem outras profissões que também não precisam de formação universitária. Uma delas é a de professor. Exatamente. Se uma pessoa resolve dar aula de reforço, de matemática, física ou qualquer outra matéria, ela pode dar. Ele pode ensinar, ou seja, essa pessoa pode exercer a profissão de professor daquela matéria. Ainda temos os professores de dança, os professores de lutas e artes marciais e assim por diante. A profissão de professor, assim como a profissão de terapeuta, não tem regulamentação universitária obrigatória no Brasil. Dessa forma, qualquer pessoa, eu disse qualquer pessoa que fizer um curso de terapeuta, como o que nós iremos oferecer a você, pode exercer a profissão de terapeuta no Brasil, independentemente se você cursou ensino médio, fundamental, superior ou até mesmo se você nunca foi numa escola. Exatamente isso. Isso acontece porque não é exigido nenhum vínculo educacional anterior para que você faça o curso de terapeuta. Assim, tanto a profissão de terapeuta como a de professor são respeitadas e reconhecidas no Brasil e no mundo, naturalmente. Ficou claro? Então agora vamos avançar. O que eu gostaria agora é que você conhecesse um pouco da minha história. E eu garanto que eu vou ser bem curto, bem objetivo. Mas é importante para alguns links que a gente vai fazer, tá certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte: eu tive uma vida extremamente difícil. Eu morava numa região de favela extremamente perigosa, que tinha muitos crimes, muitos assassinatos, muita violência. Eu costumo até brincar que eu sofria bullying porque eu era uma das poucas pessoas que estava na escola e não tinha matado ninguém. Gente, era uma brincadeira, mas de fato era quase isso. Quantos dos meus amigos não foram assassinados? Na realidade, dos 20 e perdão, 31 amigos que eu tinha na infância, pelo menos 27 foram assassinados antes dos 25 anos de idade. Esse é um número que eu carrego, que traz muita tristeza. Bem, mas o que aconteceu? Nessa tristeza, nessa pobreza, nessa violência toda, eu cresci. E eu me tornei um adulto ansioso, gago e, principalmente, cheio de traumas emocionais. Isso é um prato cheio para que você tenha uma vida terrível. Uma vida em que as coisas não fluíam, não aconteciam. Eu via sempre irritado, incomodado, não dormia direito, era explosivo, não conseguia ter paciência e clareza mental para fazer as coisas. O resultado disso é que eu passei muitos anos de emprego em emprego, tive mais de 24 profissões e funções diferentes ao longo da vida. Exatamente isso. Pois bem, avançando um pouco mais, quando eu estava lá com uns 29, 30 anos, por aí, eu havia me separado, tinha casado, tinha uma filha e, por motivos nossos, por imaturidade, enfim, por coisas que você só vai aprender depois, aquele casamento não estava dando certo. Eu resolvi, então, me separar. E eu achei que realmente era o melhor caminho a ser tomado. O que eu não contava é que a saudade da minha filha, a perda do contato diário com a minha filha, iria me trazer uma tristeza atroz. E se você já tem um terreno fértil, uma pessoa que cresceu cheia de medos, inseguranças, de traumas, de privações, de sofrimentos, ora, isso se torna um terreno fértil para o aparecimento de uma coisa chamada depressão. E aí foi quando eu tive depressão pela primeira vez, 29, 30 anos de idade. Foi um período muito difícil, eu perdi o emprego, que era um emprego muito bom, um emprego que realmente me dava um rendimento excelente, e eu acabei passando um período de 4 meses que eu não tinha absolutamente nada, nem recurso nenhum, e eu passei esses 4 meses comendo papa. Papa pura pela manhã, papa com aveia na hora do almoço e papa com Nescau no jantar. 4 meses assim.
Bem, mais na frente, alguns anos depois, eu tive um outro episódio também de depressão. Mas o que eu quero contar para você é algo que talvez você se identifique. O que acontece é o seguinte: quando eu fui no médico, porque eu estava chorando, teve um dia que eu acordei pela manhã, não conseguia nem respirar, eu tinha uma angústia no peito, um peso muito grande, e eu só conseguia chorar. Bem, eu fui até um médico, fui até um psiquiatra, que me acolheu muito bem, etc. Tanto é que na primeira sessão eu só conseguia chorar. Eu chorei muito, muito, muito. Pois bem, esse médico me deu o seguinte diagnóstico: você está com depressão. E eu falei, tá, ok, então se eu tenho um diagnóstico, então agora eu vou me curar. E ele falou, não, depressão não tem cura. Eu falei, como assim? Ele disse, não, depressão é uma doença que faz com que você fique triste, que você não tenha alegria de viver, que tenha angústia no peito, etc, etc. Descreveu tudo o que eu senti. Eu falei, tá, mas isso não me resolve. O que que eu faço para me livrar disso? Ele fala, você vai tomar medicações, e as medicações, gente, eram 4. Era uma medicação para me levantar, uma medicação para estabilizar meu humor, uma medicação que era para fazer eu dormir, porque eu ia ficar muito excitado, muito elétrico, e uma outra medicação que era pra fazer, acho que estabilização de humor, sei lá o que, era tanta coisa. E eu falei: "Quanto tempo eu vou tomar essa medicação?" Ele disse: "Provavelmente para o resto da vida". Sabe quando você começa a entrar em desespero? Porque eu já estava desesperado, angustiado, sofrendo, e agora eu tinha o que na minha vida? Eu tinha o diagnóstico que eu tinha uma doença que não tem cura. Isso foi terrível. E hoje eu me pergunto quantas pessoas não vivem dessa forma. Quantas pessoas não vivem com diagnósticos de médicos que dão quase com a sentença de morte. Você viveu o resto da sua vida sem cura de uma doença que você não tinha. Pois bem, eu não me conformei com aquilo. Não fazia sentido, porque apesar de toda a infância de violência, de pobreza, de insegurança, de tudo, eu não tinha tido depressão antes. Dentro dos meus monstros internos, eu consegui ser uma pessoa muito feliz. Eu tinha uma pessoa muito otimista. Mas a partir dali, as coisas mudaram, eu não tinha mais essa alegria. Ora, se eu não tinha isso antes, e eu comecei a ter em determinado momento, como é que aquilo não podia ter cura? O que aconteceu, para resumindo bastante, e esse ponto é muito importante, é que isso reavivou um sonho que eu tinha, que era o de fazer psicologia. E eu comecei a estudar uma série de técnicas de terapia, etc., até que entrei na faculdade. E aqui tem um diálogo importantíssimo que ilustra com muita precisão o poder desta formação que você vai começar a conhecer a partir deste momento. Tem um professor na faculdade que eu admirava e admiro muito, extremamente inteligente. Ele tem uma base psicanalista, ou seja, ele é um psicólogo que utiliza os ensinamentos de Freud para fazer terapia. Perfeito. E como ele tinha consultório, uma pessoa muito reconhecida, eu cheguei um determinado dia e perguntei para ele: olha, quanto tempo você leva para curar uma pessoa com depressão, com pânico, com fobia, com qualquer desses transtornos? E ele olhou para mim e falou: Jair, a sua pergunta está errada na base. Falei, como assim? Ele disse, é porque o que acontece é que o papel de psicólogo, e eu estava no segundo período da faculdade, o papel de psicólogo não é o de curar ninguém. Falei, como assim? O que é que eu estou fazendo então nesse curso? Ele disse, não, o papel do psicólogo é ajudar a pessoa a se autoconhecer para poder lidar melhor com a sua própria dor. Eu olhei para a cara dele e falei, peraí, deixa eu raciocinar. Você está me dizendo que eu estou fazendo um curso de psicologia, e nesse curso de psicologia eu vou aprender a adiar a dor da pessoa? Ou seja, imagina que eu tenho um carro, e eu estou dirigindo o carro começa com uma batida muito forte. Tá, 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 tá. Eu levo o carro no mecânico. Se esse mecânico fosse psicólogo, ele iria fazer o quê? Ele iria me explicar o que está acontecendo, iria me dar um fone de ouvido para tapar o som e eu dirigir com fone de ouvido. Eu ia conviver melhor com aquela dor. Ele falou: "Não, você está sendo sarcástico". Eu falei: "Sim, estou sendo, mas é que não tem sentido eu ter uma profissão, ser psicólogo para ajudar a pessoa a se conhecer enquanto ela está sofrendo". Perceba, se você tem um espinho no pé,
Imagina que você entrou um espinho no pé de manhã. E você calçou um sapato, e você precisou trabalhar, e você não teve tempo de tirar, não conseguiu tirar aquilo ali, puxou com a pinça e não veio, e aquilo vai inchando, vai pulsando, vai inflamando, vai doendo. Quando chega no final do dia, se eu chegar para você e perguntar: "Qual é a percepção que você tem da vida?", eu vou dizer que a vida é uma porcaria, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou com dor, a vida vai ser escura para mim. Então não adianta eu me autoconhecer quando eu estou com espinho no pé. Ou seja, o que adianta eu me autoconhecer se eu estou com depressão, com pânico, com medo, com fobia? Não faz sentido. E além de tudo, não faz sentido eu não ser curado. A medicina não é para curar? A psicologia não seria para curar? Não, não é. Ponto. Então, se você entendeu isso a partir de agora, isso vai nos ajudar a nortear tudo que você vai aprender de forma prática e objetiva. O que você vai entender aqui é uma reviravolta completa dentro do universo da terapia. E para que você saiba o que é isso, hoje nós já temos mais de 40.000, chegamos a 50.000 terapeutas formados com esta metodologia que você vai conhecer agora. São de 40, 50.000 pessoas formadas, não só no Brasil, mas na Espanha, em Portugal, na Polônia, na Inglaterra, em Londres, até no Japão, na Austrália a gente tem gente formada, nos Estados Unidos, em toda a América Latina. Ou seja, são pessoas hoje que são terapeutas e a gente chama esses terapeutas carinhosamente de terapeuta de resultados. Por quê? Ao contrário do que a psicologia ensina, o objetivo do terapeuta aqui de resultados é obter resultados, ajudando a pessoa a se livrar das dores, depressão, angústia, sofrimento, tudo aquilo que impacta a sua vida. Ou seja, a partir de agora, você vai conhecer uma terapia que eu desenvolvi, chamada TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E para que você conheça ela, eu preciso te dar a base, o funcionamento de uma coisa que vai te servir para a vida inteira. Vai servir para que você entenda a si mesmo e também entenda as pessoas que estão ao seu redor. Seja seu chefe, seu colega de trabalho, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua família. Vai cair tanta ficha que você não tem noção. Bem, está preparado? Então vamos começar. Agora que você já sabe quem eu sou e o que eu faço, vamos aprender sobre o inconsciente. Pegue caneta e papel, que você vai precisar. A primeira coisa que eu quero te dizer é que isso não é fruto do nada, do vazio. Em valores de hoje, eu posso dizer que eu investi de 400 a 500 mil reais em formações de todos os tipos. Eu fiz todos os cursos de terapia, de terapeutas, de técnicas, de metodologias que você pode imaginar. E ao final de tudo, nós conseguimos formatar uma metodologia única, uma metodologia que vai te fazer entender tudo de forma muito simples. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: toda emoção tem lógica. Toda emoção tem lógica. Anote isso. E o papel desse minicurso é principalmente começar a mudar a sua vida para que você entenda que você pode ajudar as pessoas a mudarem as vidas delas e depois, se você quiser, se tornar um terapeuta profissional e ter acesso a uma profissão fantástica. Uma profissão que pode te dar um rendimento de 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais por mês, como muitos de nossos alunos fazem mensalmente. Isso trabalhando da sua própria casa, de sendo dono do seu próprio roteiro, da sua própria agenda. E se não quiser trabalhar de sua casa, ele pode trabalhar em qualquer outro lugar que tem internet. Ou seja, você tem liberdade geográfica e liberdade financeira. Bem, o que significa toda emoção tem lógica? Sabe aquela frase que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esqueça. É bonito, é fofo, é lindo, mas é desprovida de realidade. Isso é irreal. Por quê? Toda emoção tem lógica. O que nenhum psicólogo ou nenhum psiquiatra te explicou, ou que nenhum professor me explicou, inclusive na faculdade de psicologia, é o que eu estou explicando agora a você. Toda emoção tem lógica. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é: você funciona não baseado no que você é, mas funciona baseado em como está estruturado o inconsciente. E todo mundo fala disso. Vamos entender isso melhor. Você tem 2 grandes sistemas. O primeiro sistema é a sua consciência. A sua consciência é o que você acha que você é.
Sabe, a sua consciência, o seu consciente, é aquilo que quando você acorda pela manhã, você sabe: "Ah, meu nome é Jair Soares, eu sou psicólogo, sou terapeuta, sou professor, etcétera". Perfeito. Só tem um detalhe: tem outras coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente. Vamos fazer uma analogia para você entender melhor. O seu consciente é como se fosse um smartphone. Poderoso, fantástico. É impressionante o poder do smartphone. Mas o seu inconsciente, em contrapartida, em comparação, é como se fosse 1 milhão de computadores. 1 milhão de computadores funcionando ao mesmo tempo em paralelo, em modo overclock, em sobrecarga, ou seja, em máxima potência. Essa é a analogia entre o consciente e o inconsciente. Muita gente tem a ideia de que o consciente, né, seria um barco em cima do mar. E o inconsciente seria todo esse mar. Para você ter uma noção do quanto o inconsciente é amplo e vasto. E não tem nenhum exagero nisso. A primeira coisa, o inconsciente é aquilo que comanda você. Mas como assim? Perceba o seguinte: se você quiser levantar a sua mão, você levanta. Perfeito. Mas você consegue controlar seu batimento cardíaco? Quem é que controla seu batimento cardíaco? Quem é que faz com que seu batimento cardíaco acelere quando você passa por uma situação de perigo? Quem é que faz com que você passe a noite inteira dormindo e quando acorda, todo o seu corpo produziu substâncias a noite inteira, hormônio, etc. Agora mesmo, quem está produzindo hormônios para você? Você consegue aumentar conscientemente a sua produção de hormônios ou diminuí-la conscientemente? Claro que não. Quem está fazendo isso? O seu automatismo está sendo regulado ou regularizado por todo um sistema, um mecanismo do seu corpo que é orientado pelo seu inconsciente. É por isso, inclusive, que tem gente que começa a ter uma determinada apatia, falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Aí o médico chega lá e fala: "Nossa, você de repente começou a perder energia, tem um monte de substâncias aqui com problemas no seu corpo". Na verdade, é porque o seu inconsciente está dando ordem para que você fique quieto, porque tem muita dor e sofrimento ali. Essa é a analogia do inconsciente. O inconsciente foi criado, ou melhor, foi definido, esse conceito, por uma pessoa chamada Pierre Janet. O Pierre Janet estava lá no século XVIII, aproximadamente. Só que, no final do século XVIII, ele começou a falar disso, e uma outra pessoa, já no século XIX, que você já ouviu falar, um tal de Freud, pegou esse conceito e começou a expandi-lo. E ficou mais conhecido como se ele fosse o criador do conceito do inconsciente. O Freud foi tido como o criador do inconsciente, quando na realidade quem criou foi o Pierre Janet. Ok, detalhes históricos. O importante é que o Freud começou a conceitualizar o inconsciente e, a partir daí, ele se expandiu. O que é preciso que você saiba é que esse inconsciente registra cerca de 400% de tudo. Se você for bom em estatística, você vai dizer: espera aí, ô Jair, 400% de tudo, isso não existe. Conceitualmente está errado. Por quê? Porque o máximo de alguma coisa é 100%. E eu digo: olha, isso é uma figura de linguagem, mas o inconsciente registra tudo, até 400% de tudo que você vive. Por quê? Você vai entender agora. Olha só, aqui onde eu estou, inclusive, alguns anos atrás, tinha terminado uma formação de terapeutas. Eu tinha formado alguns terapeutas. Então, os meus alunos, na época eram cerca de 10 alunos apenas, concluíram. E um deles, uma moça, chegou para mim e falou: Jair, eu fiz a formação, tá ótimo. Agora eu sei que eu sou uma terapeuta. Mas para abrir o meu consultório, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Eu disse: qual problema você quer que eu resolva? E ela respondeu: olha, como você sabe, eu sou arquiteta. Eu trabalhei durante 30 anos num determinado banco. Eu estou com 54 anos de idade e eu vou me aposentar agora e vou ser terapeuta. Perfeito. Só que esses anos todos eu sofri com uma coisa que me angustia de um jeito que você não tem noção. Eu fiquei realmente curioso e perguntei o que é. Ela disse: olha, todas as vezes que eu tenho qualquer prazo, qualquer meta, qualquer projeto para entregar, eu começo a sentir uma angústia, uma dor muito grande na minha região umbilical e uma sensação de náusea, de desespero, uma voz na minha cabeça o tempo todo: não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é uma coisa que fica sem parar, eu fico alucinada com isso, a ponto de eu ter que entregar os meus projetos com 30 dias de antecedência para me livrar dessa sensação de que não vai dar tempo.
Eu falei: "Tá bom, então eu vou te ajudar. Como toda emoção tem lógica, observe isso". A primeira coisa que eu pedi foi para que ela se deitasse confortavelmente. Após pedir que ela se deitasse, eu pedi para que ela fechasse os olhos, relaxasse. Fiz um processo de indução de relaxamento e pedi para que ela começasse a repetir sem parar aquela frase: "Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo". Cerca de 1 minuto depois, ela estava repetindo sem parar e aí ela entrou num transe impressionante. Ela se encolheu, ficou em posição fetal e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela: "Onde você está?". E ela respondeu: "Estou no útero da minha mãe". E o que está acontecendo? O meu pai está se aproximando da minha mãe e ele está dizendo que se não conseguir emprego rápido, ele teme, mas vai ter que fazer um aborto. Minha nossa, eu tenho que sair daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Percebe o que estava acontecendo? Nesse momento, então, eu tranquilizei ela, acalmei, fiz todo o processo terapêutico, conduzi ela até o momento presente e trouxe ela de volta. Quando terminou, ela perguntou: "Jair, será que isso foi verdade?". E eu falei: "Olha, se isso aconteceu ou não, como terapeuta, meu papel não é de julgar. Não é saber se foi verdade, se não foi, isso não importa. O que importa é que a gente conseguiu resolver". E aí perceba que você tem esse pânico, essa coisa de que não vai dar tempo, você tem que sair dali de dentro, porque senão você seria abortada, você seria assassinada. Então isso faz sentido. E a dor na região umbilical era porque você estava conectada pelo cordão umbilical à sua mãe. Então tá, isso faz todo sentido. Mas a preocupação dela é: será que isso era verdade? Aí, gente, eu tive uma brilhante ideia, brilhante. Nossa, às vezes a gente tem cada ideia esquisita, né? Pois bem, o que é que eu falei para ela? Por que você então não pergunta para sua mãe se isso aconteceu realmente? E ela fez: boa ideia. Gente, a senhorinha, a mãe dela, tinha 85 anos de idade. Aí ela chegou para a mãe e falou: "Mãe, aconteceu isso". Caramba, a reação dessa senhora foi, assim, absurda. Ela começou a tremer, tremeu e ficou nervosa, sentou-se no sofá angustiada, começou a suar e falou assim: "Minha filha, como é que você sabe disso? Pelo amor de Deus, seu pai disse isso num momento de desespero, mas na mesma hora ele se arrependeu". E ela falou: "Não, mãe, tá tudo bem. Meu pai sempre foi muito amoroso comigo, não se preocupe. Eu não tenho um trauma com isso não. Eu só quero saber se foi verdade". E aí ela disse: "Foi, minha filha. Mas como é que você sabe?". "Porque a gente nunca falou disso pra ninguém". E ela falou: "Mãe, eu vi". E aí ela fez uma pergunta, uma segunda pergunta àquela à mãe dela: "Mãe, nesse dia que aconteceu isso, a senhora estava usando um vestido amarelo de flores laranja?". A mãe dela disse: "Minha filha, eu estava usando isso. Eu não tinha como esquecer, porque a gente era muito pobre, então eu não tinha outro vestido que desse em mim, porque eu já estava com uns 4 meses de gravidez". Foi quando isso aconteceu. Mas não tem foto disso, porque naquela época, para bater foto tinha que ter uma máquina, você tinha que ter um filme, batia a foto, ia revelar, etc, etc. A gente não tinha dinheiro nem para comer, como é que a gente ia bater uma foto? Não tinha dinheiro para isso. Por isso que não tinha foto dessa época da sua gestação. "Como é que você sabe disso?". Aí ela disse: "Eu vi". Impressionante, né? Pois bem, é assim que o seu inconsciente registra 400% de tudo. Então, agora que você já sabe que toda emoção tem lógica e que o seu inconsciente registra absolutamente tudo que você vivenciou. Muitas vezes, quando no passado eu utilizava a hipnose e hoje eu não utilizo mais, essa formação não tem nada a ver com hipnose, é importante que você saiba. Isso eu utilizei lá no passado, quando eu estava aprendendo e testando novas terapias. Com a metodologia que você vai começar a partir de agora, é importante que você tenha isso bem claro, que você não vai utilizar a hipnose, tá? Mas quando eu utilizava a hipnose, muitas vezes eu fazia regressão nas pessoas. E as pessoas lembravam de detalhes, de cheiro, de placa de carro, de forma impressionante. É, coisas que não estavam mais na consciência dela. Coisas que aconteciam há 30, 40, 50 anos atrás. Então, agora você já entende que toda emoção tem lógica. E o seu inconsciente registra absolutamente tudo. Só que agora a gente vai partir para as regras do inconsciente. Anota isso, regras do inconsciente. O que você precisa saber agora é que seu inconsciente é atemporal. Para o seu inconsciente não há tempo, não há passado e também não há futuro.
só existe presente. Muitas vezes, você começa a se angustiar com alguma coisa do futuro que nem aconteceu. Mas para o seu inconsciente, aquilo é uma realidade presente. Então, o seu inconsciente ele é atemporal. Guarde bem isso. Para que você entenda o que significa o inconsciente ser atemporal, eu vou te relatar uma situação que ocorreu com o pai de uma colega de profissão. Ela me disse o seguinte: quando esse pai dela, que hoje tem 85 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, ou seja, há 80 anos atrás, a mãe dele pegou ele pela mão, botou um balaio de cesto de verduras na cabeça e foi sair de uma cidade para outra de madrugada, no interior do estado, uma região muito pobre. Ela resolveu então ir por um caminho mais deserto, que era mais rápido. Ela saiu de madrugada e passou a noite inteira andando com ele na mão, com um segurado, e com um balaio, com um cesto na cabeça, porque ela ia vender essas verduras em outra cidade. Ela não tinha marido, aquela criança não tinha pai, era somente ela para prover o próprio alimento e cuidar daquela criança. Ela fez isso, pegou a mão da criança, saiu andando, só que de madrugada, no meio do mato, numa região deserta ou semideserta, essa mãe teve um infarto fulminante. Ela sofreu um infarto fulminante e morreu ali mesmo. Aquela criança de 5 anos de idade entrou em estado de choque. E durante 3 dias e 3 noites, essa criança ficou ali, parada, ao lado do corpo da mãe, desesperada. Imagina o trauma emocional causado na vida dessa criança. Depois de 3 dias, passa uma pessoa no cavalo, olha para ela e fala: "Nossa, enterra isso, isso está podre". Isso era a mãe daquela criança. Pois bem, a minha colega diz o seguinte: Jair, faz 80 anos que meu pai conta essa história todos os dias da vida dele. A gente não aguenta mais. Quando ele vê que ninguém está prestando atenção, mesmo que a gente já não consiga mais ter paciência para chamar atenção, para prestar atenção nele, ele simplesmente sai, vai para a calçada e fica contando sozinho, como se tivesse alguém ali escutando essa história. É isso. Ele estava congelado. O seu inconsciente, ele é atemporal. Isso aconteceu 80 anos atrás. Mas você fica congelado, como se fosse naquele momento e como se tivesse acabado de acontecer. A segunda regra do inconsciente é que o seu inconsciente busca a felicidade. Significa o seguinte: que toda situação dolorosa que você passou ao longo da sua vida, o seu inconsciente busca fazer com que você supere. Por quê? Se você supera essa situação dolorosa, o seu inconsciente traz a você amadurecimento. Você amadureceu, você superou aquela adversidade, você está mais feliz. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, eu tinha 2 amigos. E tem amigo safado que pode, né? Esses 2 amigos, então, combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula, a gente estava apresentando um trabalho, e seríamos nós três, eles iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça, na frente da turma toda. Combinaram e fizeram. Pois bem, imagina, 40 crianças rindo da minha cara. Lembre-se, eu era ansioso, eu era nervoso, eu tinha um monte de traumas, eu era inseguro, eu gaguejava. Como é que você acha que eu ia me sentir? Como é que você acha que eu me senti e como é que você acha que você iria se sentir? Isso podia ter traumatizado qualquer pessoa, porque isso é bullying. E eu sei de muita gente que chegou no meu consultório ou que eu atendi online que tinha problemas causados por constrangimento dessa ordem e que danificaram toda a sua vida. Só que no meu caso, aconteceu uma coisa interessante. Uma semana depois, eu estava lá ameaçando eles de morte, eu estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E a gente estava rindo da situação. De alguma forma, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquela dificuldade, eu não fiquei traumatizado. É isso. Agora perceba, imagina o seguinte, seu inconsciente atemporal, ele registra 400% de tudo, ele busca felicidade. Só que quando você não consegue superar uma situação dolorosa como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra na seguinte regra, na compulsão à repetição, no looping. O que significa isso? Perceba, se você está na escola, na faculdade, e você não aprende aquela matéria, o que acontece? Você vai ter que repetir para poder aprender, não é verdade? Isso é uma lei da vida.
Você está aprendendo uma habilidade nova. Você tenta fazer aquilo, você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer aquilo bem feito, não é verdade? Essa é a regra do inconsciente. O inconsciente entra numa compulsão à repetição naquilo que você não consegue resolver. E isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, seu dedo podre. Percebe? Perceba o seguinte: tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra numa compulsão à repetição. Significa o seguinte: que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Exatamente isso. Perceba, imagina o seguinte: uma menina que cresce vendo o pai alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível ou não é digerido pelo inconsciente. O inconsciente não consegue encontrar felicidade nessa situação. Então, ele entra numa compulsão, no modo de compulsão à repetição. Essa criança, inconscientemente, ou seja, o consciente dela vai estar à margem e o inconsciente vai fazer isso. O inconsciente vai dominar. Vai fazer com que ela se veja atraída ou envolvida em situações que são a reprodução idêntica daquilo que ela viveu e não conseguiu compreender ao longo da sua vida. Aí, essa moça, no nosso exemplo, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica, Paz pela Paz, com 100.000 pessoas. Ela vai se sentir conectada, ela vai sentir, vai esbarrar, vai sentir atraída. Ela vai fazer exatamente isso. Ela vai se conectar, vai esbarrar justamente naquela pessoa, talvez a única dali, que tem uma propensão a alcoolizar-se, a tornar-se agressivo e a bater nela, assim como o pai fazia com a mãe. No nosso exemplo, imagina que aconteça o seguinte: ela faz isso. Então ela começa esse relacionamento idêntico ao que ela vivenciou na infância. Ela entra na compulsão à repetição. Digamos que ela não faça nada, apanha, confusão danada e tal, passa o tempo e de alguma forma ela se separa. Como será o próximo relacionamento? Idêntico ou muito parecido. Por quê? Porque o inconsciente é que está buscando, na verdade, fazer com que ela consiga reviver a situação do passado para ver se dessa vez ou da próxima vez ela consegue aprender e superar e encontrar a felicidade. Digamos, então, que em uma segunda ou terceira vez, terceiro relacionamento, ela consiga se conscientizar de que tem um problema. Ela busca um método terapêutico bem estruturado, como o nosso. E aí, você vai conhecendo isso, você vai conhecendo a partir dessas aulas, a partir de hoje, em todas as outras aulas, inclusive, você vai perceber que ela vai conseguir reprocessar todas as situações traumáticas do passado. E ela vai conseguir se libertar. Aí, nesse momento, quando uma situação como essa acontece, ela chama a Lei Maria da Penha, essa pessoa é denunciada, responde julgamento, etc. Ela se livra daquilo. Provavelmente, uma vez que ela está liberta da compulsão à repetição do inconsciente, o próximo relacionamento dela vai ser diferente. Ou seja, aquele dedo podre que ela tinha de só atrair determinados tipos de relacionamentos, como acontece muitas vezes, e eu espero que não aconteça com você, mas acontece muitas vezes, é explicado por esse mecanismo do inconsciente. Está fazendo sentido para você? Você está começando a perceber como as coisas são muito mais simples e muito mais claras do que qualquer pessoa pode ter te dito até hoje? Eu tenho certeza, porque eu busquei respostas em professores, em livros, em material didático, em tudo que eu encontrei, em tudo que eu encontrei pela frente. E as respostas eu nunca encontrei com tanta clareza. Agora, eu estou te passando, depois de todos esses anos de trabalho, estudando e aprendendo, testando, experimentando, entendendo o psiquismo humano, como os melhores profissionais do mundo que eu tive acesso, em que a gente foi juntando todas as peças lógicas para que você possa ter um conhecimento claro e limpo e lógico. Por quê? Porque o inconsciente, ele é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente registra absolutamente tudo, que ele é atemporal, que ele consegue mapear toda a sua vida, que ele busca felicidade e que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão à repetição. E o mais interessante
é que o seu inconsciente vai registrando todas as situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente. Muitas doenças que existem hoje têm origens psicossomáticas. O que significa isso? Significa que situações que ocorrem e que são dolorosas demais, o seu corpo começa a refletir essa situação. Deixa eu te contar, para ilustrar bem essa situação, um caso de um cliente que aconteceu aqui comigo. Ele veio até aqui com uma maçaroca de exames. Chegou para mim e falou: Doutor, me ajude, porque todo mundo diz que meu problema é psicológico, mas ninguém consegue me ajudar. Eu perguntei a ele do que se tratava e ele falou: Olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui, e todos esses exames que eu estou trazendo mostram que não tem nada. Eu fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo, e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer. Eu já perdi 10 quilos, estou desesperado. É uma sensação de angústia, de estar entalado. Eu sei que tem uma coisa aqui, mas nenhum exame mostra. E eu falei: Tá bom. Faz 3 meses que isso aconteceu, não é verdade? Ele respondeu: faz 3 meses que estou nesse sofrimento. Eu disse: Tá bom. Lembra que eu falei para você que toda emoção tem lógica? Pois bem, então foi baseado nisso que eu fiz a seguinte pergunta para ele: Se faz 3 meses que isso aconteceu, que isso começou, me responda a seguinte pergunta: O que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? Ele parou, olhou e falou: Bem, aconteceu uma coisa que, para eu poder explicar, eu tenho que contar a minha história, porque foi a história da minha vida. Eu falei: Pois não, fica à vontade. E ele começou: Eu tinha 18 anos quando estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira da praia, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro. Um ônibus com a casa montada completa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu fui lá no meu momento de folga, comecei a conversar com o dono daquele veículo. Ele ficou meu amigo, já de cara, e eu fiz todas as perguntas que eu pude para ele. Ele mostrou o veículo, mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou o quarto e disse que era extremamente livre. Ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome. Inclusive, estava indo para Ushuaia, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. Eu prometi a mim mesmo que iria trabalhar a minha vida inteira e, quando terminasse, eu ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ter meu próprio motorhome e viajar o mundo todo, como aquele rapaz, como aquele motorhomeiro. Então, era isso que eu ia querer fazer da minha vida. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: caramba, que arriscado, né? A pessoa passar a vida inteira esperando para um dia ser feliz. Interessante, né? Mas tudo bem, fiquei calado. Deixei ele terminar a história. E aí ele fala o seguinte: eu me aposentei, me reformei, já tinha meu veículo, tornei-me amigo de todos os motorhomeiros do Brasil e a minha primeira viagem foi justamente para Ushuaia, na Argentina. E esses amigos, inclusive, essa pessoa que eu conheci lá atrás, estava lá me esperando. A gente combinou tudo, todo mundo de ir para lá junto, porque eles sabiam o quanto aquilo é importante para mim. Então, esse foi o momento mais fantástico da minha vida. Já começar com essa viagem maravilhosa. Só que, na hora que eu entrei no ônibus, que eu liguei a chave para ir embora, as minhas irmãs começaram a gritar desesperadas, dizendo que meu pai estava tendo um ataque cardíaco, justamente naquela hora. E aí eu corri, socorri ele, levei para o médico. E quando cheguei no médico, o médico me disse que meu pai poderia morrer daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e que ele podia morrer a qualquer momento. A primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa foi: peraí, então se seu pai pode morrer a qualquer momento, você não pode ir embora viajar. Por quê? Porque se você for embora, seu pai pode morrer. Você não vai estar presente na hora da morte dele, não é verdade? E ele engoliu em seco e falou: é. E os olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, está explicado. Isso é difícil demais de engolir. E está travado aqui, não está? Por isso que você não consegue digerir essa situação, não é verdade? Ele olhou para mim e falou: meu Deus, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente registra tudo que é doloroso, que você não consegue passar, também vai para o seu corpo físico se não for digerível emocionalmente. Por isso,
muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos, muitas dores, inclusive. Então, eu queria resumir aqui a nossa aula para que ela não se estenda demais, tudo que você entendeu. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais, porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação. E segundo, ninguém conseguiu explicar para ele que as doenças tinham solução. Ora, a depressão, você vai entender que é um medo registrado ao longo da sua vida e que trouxe insegurança. Mas eu te falo adiante disso também. Você vai entender como funciona o seu psiquismo, o seu corpo, como é a lógica do seu inconsciente e muitas vezes a sua autossabotagem. Sabe aquela sensação que você tem de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem um registro. Então agora, você já entende que seu inconsciente é atemporal. Seu inconsciente registra 400% de tudo. A lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade. E quando ele não consegue resolver, ele entra numa compulsão à repetição. E para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes, você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes, você olha para a sua vida e só vê sofrimento, dor, frustração. Muitas vezes, você olha para você e fala: é como se eu fosse um azarado, eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem o tempo todo. É como dizia o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor para mim? Por que eu saboto na dieta? Por que eu saboto a maneira de me vestir? Por que eu prejudico meus relacionamentos, academia, exercício? Por que eu sempre busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Há algum tempo, eu vivenciei uma situação que pode ajudar você a entender tudo que eu falei até agora e explicar muito mais coisas, inclusive. Explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem. Por que você procrastina as coisas? Por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não cresce? Por que você sabe que tem as mesmas chances, as mesmas condições ou possibilidades, mas não dá certo para você? É uma autossabotagem inconsciente. É uma maneira de agir que você acaba não fazendo o que você quer. Você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que quer aquele objetivo, que quer aquele resultado, mas a tua autodisciplina vai para o espaço. Todo mundo conhece a famosa história, né? Na segunda eu começo, não é verdade? Na próxima segunda eu começo a dieta, na próxima segunda eu mudo meu hábito, na próxima segunda eu paro de tomar Coca-Cola, na próxima segunda-feira eu começo a fazer exercício, na próxima segunda-feira eu vou começar a estudar, no próximo ano, no próximo mês. Agora me diga, se você quer aquele resultado que você almeja, por que na hora de você fazer aquilo você se sabota? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental, aqui, ó, recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não pode fazer aquilo. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança ou ao longo da sua vida, tinham autoridade muito grande sobre você. E você não conseguiu ter filtro para analisar aquilo simplesmente e entender que não era para você, que a pessoa estava errada. Você simplesmente absorveu. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com um vírus dentro, que faz que você acabe sabotando, é quando você recebe um trauma, uma pancada emocional. A história que eu quero contar foi o que eu vivenciei há alguns anos atrás. Tem aqui perto na minha cidade um centro turístico, onde eu moro. Eu fui visitar esse centro turístico. Eu fui de ônibus e, ao voltar, eu subi no ônibus e voltei para minha casa. Quando eu estava subindo no ônibus, eu vi uma cena curiosa, lamentável. Uma senhora bem grande, bem obesa, com uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Essa criança estava sem camisa. Ela subiu na minha frente, aí ela pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca, pela borboleta do ônibus. E para criança, tudo é muito lúdico. Para criança, o mundo é uma grande diversão. Inclusive, a melhor maneira de você falar com a criança é contando histórias, é inserindo ela nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo parecia uma coisa divertida, ela foi se pendurar na catraca. Ela começou a se pendurar e a se balançar. A mãe, extremamente irritada, com raiva, sabe, impaciente, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas da criança com
toda a força, com toda a violência. Nossa, foi uma das cenas mais terríveis que eu já vi. A criança se jogou para frente, se machucou e começou a chorar, começou a berrar. E a mãe, na mesma hora, ainda deu a seguinte mensagem com toda a carga de raiva: Seu imbecil, não serve para nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Perceba, uma mensagem dessa com dor, com sofrimento de alguém muito maior. E uma criança, principalmente, ela não tem filtro de análise, de julgar, para julgar se aquilo é verdade ou se não é. Tudo que você coloca na cabeça de uma criança, principalmente com dor, com sofrimento e com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela. E tem uma característica. É importante lembrar que a criança, ela aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho e você fala, isso é um au-au. Ótimo. A criança aprende. No dia seguinte, ela vê um dog alemão gigantesco, aponta e fala, au-au. Como é que ela sabe que aquilo é a mesma coisa? Simples, ela generaliza. É por isso que a criança aprende tão rápido. O problema é que quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, uma frustração, quando alguém grita para você se calar, que você não fala, não deve falar nada, que você não vale nada, que você não presta, que você está interrompendo, está incomodando, que você é inútil, ou seja, qualquer coisa que te machuca de verdade emocionalmente, que o teu inconsciente não consegue dissolver, o que que vai acontecer? Você vai começar a amplificar, a generalizar para a vida. E quando você generaliza, e quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer é que essa criança, provavelmente, que recebeu essa pancada com essa mensagem de que ela é um imbecil, de que não faz nada direito, quem disse isso foi alguém de autoridade na vida dela, ou seja, a mãe que ela ama. Então, a mãe está certa. Ela não consegue nem julgar isso. Então, quando ela cresce, com 20, 30 anos de idade, começa a ter um relacionamento que está indo bem, mas tem aquela mensagem, aquela crença instalada lá dentro. Você é um imbecil, você não faz nada direito, não vai dar certo, você não merece. O que acontece? Ela começa a sabotar o relacionamento. Ou imagina que essa pessoa está prestes a começar uma dieta. Assim, algo simples como uma dieta. Vai começar uma dieta. E segunda-feira eu começo. Quando começa, passa pelo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando começa a emagrecer um pouquinho, já vem a mensagem, a crença arraigada pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é um imbecil, não faz nada direito, não vai dar certo, nada funciona com você. A mensagem do passado é amplificada e aí ela começa a sabotar. Ela vê um doce, começa a querer comer compulsivamente. Ela começa a se colocar em situações onde ela acaba se justificando. Porque eu estava numa festa. Porque eu fui na sorveteria. E aí eu vi aquilo ali e eu não pude resistir. Mas no fundo, é autossabotagem. Se você começar a olhar para você, você vai começar a entender por que que muitas vezes você não estudou, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde, que você sabotou relacionamentos, enfim. Qual é na sua vida a chave que encaixa com o que eu estou dizendo para você agora? Como é que se aplica na sua vida? Pense um pouco. Eu espero que você esteja entendendo como funciona o seu psiquismo. Eu espero que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é um azarado, que você não é uma azarada, que a vida não está punindo você. E tudo, na verdade, é muito lógico. Você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia. Não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, se está gostando, como eu expliquei, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, encerramos agora a nossa primeira aula do minicurso Terapeuta e Resultados. E eu aguardo você ansiosamente na próxima quarta-feira para a nossa segunda aula. Eu espero que você reflita bastante sobre o que você viu, até mesmo reveja essa aula novamente, para que você possa ter bem registrado e bem marcado dentro de você todas essas informações e explicações e você comece a aplicar a tudo que você sentiu e viveu ao longo da sua vida. E você vai perceber como tudo começa a se encaixar. Eu estou muito ansioso para a próxima aula com você e eu tenho certeza
esse mini curso vai mudar a sua vida para sempre. Aguardo você